Olá galera, esse é o canal Tio Léo, eu sou o professor Leonardo. Vamos para mais um vídeo depois de tanto tempo, né? Alguns problemas técnicos eu tive aqui, problemas com o microfone, tive que consertar até poder voltar a fazer os vídeos. Mas sem mais delongas, eu sei que vocês já esperaram muito, vamos explicar a divisão de números racionais, né? São compostos aí pelos assuntos do capítulo 1. A gente já falou sobre multiplicação com números racionais, agora nós vamos ver divisão. Podemos obter frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, ou dividindo-os pelo mesmo número. Como assim, professor? Aqui eu tenho 8 dividido para 8, certo? Como é que eu faço uma fração equivalente a essa aqui, que é exatamente uma parte inteira da outra? Aqui eu tenho outra fração, eu tenho 32 e 32. E nós vamos ver relacionado que se eu pegar 8, tá? E multiplicar com 4, tanto no numerador quanto no denominador, eu vou chegar a essa fração. 8 vezes 4 é 32 e 8 vezes 4 também é 32. Agora, usando esse mesmo conhecimento, nós temos uma fração composta por 5 oitavos. E se eu for trazer para uma fração equivalente a ela, seria o quê? Eu teria que pegar, para chegar nessa fração aqui, deixa eu botar a caneta, para chegar nessa fração aqui, eu teria que ter 20 32 avos. Mas como isso aqui, 5 oitavos, virou 20 32 avos, tá? Essa primeira fração de 5 oitavos eu multipliquei por 4. Então, fazendo 5 vezes 4 dá 20. E 8 vezes 4 dá 32. Portanto, esse é o conhecimento de frações equivalentes e vai servir muito para vocês, tá? Como é que eu sei que uma fração é equivalente de outra? Ou eu multiplico a fração toda por um número só, que nem eu fiz aqui, ou eu pego uma fração que dê para simplificar e simplifico toda ela por um número só, tá? E aí a gente vai descobrir quais são as frações que são equivalentes. Mas conhecendo as propriedades, né, que a gente revisou, aí a gente vai entrar na questão da divisão entre números racionais. Se eu tenho duas frações, eu consigo dividir? Tá? As frações podem indicar divisões. Então, quando nós escrevemos a divisão na forma de fração, nós escrevemos dessa maneira aqui, ó, 4 nonos dividido para 3 quartos. Mas o que a gente consegue perceber é o seguinte: se a fração já representa uma divisão, você consegue dividir uma divisão, tá? Então, para você poder resolver divisão de frações, nós fazemos o quê? Multiplicamos o numerador e o denominador dessa nova fração pelo inverso, olha, do denominador. É 3 quartos, o inverso de 3 quartos é 4 terços, tá? Então, vou multiplicar o que está em cima por esse e o que está embaixo por esse. Então, nós podemos omitir o denominador 1. Por quê? Porque se eu fizer 3 vezes 4 e 4 vezes 3 vai dar 12. Então, isso aqui acontece e ele geralmente se anula. Por isso que a gente diz que não existe divisão de frações e a gente multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. Porque no final, se eu for multiplicar o inverso do denominador pelo de cima e pelo de baixo, o de baixo sempre vai dar 1, certo? Sempre vai originar esse 1. Então, o que vai restar para o nosso cálculo vai ser apenas o numerador
multiplicando pelo inverso do denominador. Então, nós não alteramos a fração. Nós encontramos uma fração que foi equivalente, tá? E aí, você vai fazer 4 vezes 4 que dá 16 e 9 vezes 3 que dá 27. Tá bom? E dividir duas frações equivale a multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, observando sempre as regras de sinais, tá? Se eu tenho duas frações positivas, o resultado vai ser uma fração positiva. Se eu tiver uma fração positiva e outra negativa, o resultado vai ser negativo. Então, para frações, a regra é a mesma. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, tá? E aí nós entramos no conceito de potenciação. A potenciação é uma operação matemática criada para simplificar multiplicações de fatores iguais. Eu tenho 0,5 ao quadrado, que é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Tem gente que confunde que 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 2. Tá? Isso está errado. Por quê? Porque o expoente aqui, que é o 2, vai indicar quantas vezes o meu fator, que é a minha base, vai se repetir em uma multiplicação. Então, se aqui tem 2, quer dizer que eu vou repetir o 0,5 multiplicando por ele, né? Dessa maneira. Ou seja, em uma multiplicação, eu repito o 0,5 duas vezes. Isso não quer dizer que eu vou fazer 0,5 vezes 2. Isso quer dizer que eu vou fazer 0,5 vezes 0,5. Então, a primeira coisa que você faz é o quê? Botar os sinais de multiplicação aqui. E depois você só vai repetir a base na quantidade de vezes que você tem esse expoente. Ou você vai copiar a quantidade de bases que você tem aqui, indicada no expoente, e entre eles você coloca depois o sinal da multiplicação. E aí você pode resolver. Aqui a gente consegue perceber que 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Esse resultado é chamado de potência, tá? Então, aqui esse menos estava do lado de fora e ele não vai ter influência no... Quer dizer, ele vai exercer uma influência no resultado final, mas não durante o cálculo, tá? Aqui eu tenho 1/2 e eu vou multiplicar, era como se eu tivesse um parêntese aqui, ou uma chave, tá? Aí eu resolvo tudo isso que está dentro desse colchete. E o meu resultado vai ser 1 sobre 16. Então, esse menos que está do lado de fora, eu acoplo a ele e fica menos 1, 16 avos, tá? E essa daí é a minha potência. Vamos trazer um exemplo de potenciação usando o número inteiro. Aqui a gente usou dois números racionais, 0,5 e menos 1/2, tá? Ou 1/2. Nós temos aí o menos 3 elevado a 6. O 6 é o expoente, então eu faço o quê? Eu copio o menos 3 6 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu fiz o quê? Coloquei o sinalzinho da multiplicação entre eles. Botei um aqui, botei um aqui, botei um aqui, botei um aqui e outro aqui. No final eu fiz o quê? Professor, o número está negativo, a base está negativa, mas o resultado está positivo e eu vou já explicar isso a você. Né? Porque eu fiz aqui, ó, menos vezes menos deu mais. Mais vezes menos deu menos. Menos vezes menos
deu mais. Mais vezes menos, menos. E menos vezes menos dá mais. Ou seja, se eu tenho 3 pares de números negativos, então no final aqui o resultado vai ser positivo. Porque no final tudo vai ficar positivo aqui. Eu já explico essa regrinha para vocês. 3 elevado a 6 é a mesma coisa que 729. Portanto, 729 é a potência de menos 3 elevado a 6. Vamos lá para nossas regrinhas. O expoente 1. Todo número racional elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo, tá? Ele não vai mudar. 3,21 elevado a 1 vai dar 3,21. Menos 15 elevado a 1 vai dar menos 15. 5 quartos, tá? Elevado a 1 vai ser a mesma coisa que 5 quartos. Isso não vai mudar. Então, sempre que você encontrar qualquer número ou potenciação elevado a 1, vai ser o seu próprio valor. Quando o expoente for zero, aí a gente tem uma regrinha diferente. Quando o expoente é zero, aí todo número racional não nulo elevado a zero é igual a 1. Tá bom? Qualquer coisa que você pegar e elevar a zero, desde que ele não seja o próprio zero, porque aí é um termo indeterminado pela matemática, mas qualquer coisa que não seja o zero e esteja elevado a zero, o resultado vai ser 1. Isso aí vocês vão entender melhor porque é 1 no 8º ano. Então eu só quero que vocês do 7º ano foquem nessa regrinha. Todo número racional menos o zero, quando for elevado ao expoente zero, vai ser igual a 1, tá bom? E aí o sinal da potência. Nós temos aí, ó, mais 2/5 elevado ao cubo é a mesma coisa que mais 8 sobre 125. Mais 2/5 elevado à quarta é a mesma coisa que mais 16 sobre 625, tá? Você pode escrever assim ou assim. O sinal de mais ele não tem uma influência muito grande aí. O único que você tem a obrigação de colocar é o sinal de menos. Menos 3 meios elevado ao cubo dá menos 27 oitavos. E menos 3 meios elevado à quarta potência dá 81 sobre 16 avos. E aí vem as nossas regrinhas. Vocês perceberam que aqui ela tem uma base negativa. E em um determinado momento ela ficou negativa. E aqui em um determinado momento ela ficou positiva. Isso vai estar envolvido com os expoentes, tá? Se o expoente for par, toda potência será positiva. Sempre que o expoente for par, a potência é positiva, né? Por quê? Porque se o expoente é par e o sinal da base ele seja positivo ou negativo, ela será positiva no final, tá? Porque eu tenho uma quantidade eu tenho uma quantidade par de fatores, então os sinais negativos vão se anular, certo? Então, sempre que eu tiver uma quantidade par de fatores, a minha potência vai ser positiva. Se o expoente, nesse caso, for ímpar, então a potência vai ter o mesmo sinal da base. Se a base é positiva, o expoente ímpar deixa o resultado positivo. Se a base for negativa, então o expoente ímpar vai deixar o resultado negativo, tá?
aqui, um exemplo de expoente ímpar com base negativa, o resultado é negativo. Expoente ímpar com base positiva, o resultado é positivo, tá? Multiplicação de potências de mesma base. Essa é uma regrinha em que vocês têm que prestar muita atenção, tá? Na multiplicação de potências de mesma base, vocês vão fazer o quê? Se a base é igual, eu vou repetir a base e somar os expoentes, tá? Então, para multiplicarmos as potências de mesma base, eu não preciso, às vezes, nem resolver. Eu só preciso repetir a base, que é esse número maior, e somar os expoentes. 2 mais 3 dá 5. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Aí eu tenho outros exemplos. 3,8 elevado a 9 vezes 3,8 elevado a 15. Então, isso vai dar a mesma coisa que 3,8 somando os expoentes. 9 mais 15 dá 3,8 elevado a 24. Então, vocês conseguem perceber que vocês conseguem fazer isso com qualquer potência, seja ela decimal, fracionária, tá? Repete a base e soma os expoentes. E só, tá bom? Eu não vou cobrar cálculo além disso. Na divisão de potência de mesma base já é o contrário. A gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, tá? Nós vamos manter a base é sempre o número maior, expoentes são aqueles números menores que ficam no canto superior direito de cada número. Então, a gente vai manter a base e subtrair os expoentes. Aqui um exemplo para vocês, né, com um número racional, menos 2,5 elevado a 11, dividido por menos 2,5 elevado a 8. Então, vou fazer o quê? Repito a base, que é menos 2,5, e faço 11 menos 8, que dá 3. No final fica menos 2,5 elevado ao cubo. Da mesma forma, 1/4 elevado a 9, dividido por 1/4 elevado a 5. Repito a base, subtraio os expoentes, e o resultado final que eu chego é 1/4 elevado a 4. Já na potência de uma multiplicação, você vai fazer o quê? 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Você vai repetir essa multiplicação, tá? E vai colocar esse 2 como expoente do 3 e como expoente do 5, do jeito que fez aqui. O expoente ele vai ser expoente de cada fator que está dentro do parêntese, ou seja, que faz parte da multiplicação. Então, sempre que a gente eleva uma multiplicação a um determinado expoente, a gente vai elevar cada fator dessa multiplicação a esse mesmo expoente. Temos aqui 0,2 elevado a 7 vezes 3 elevado a 7. Tá? Porque a multiplicação era 0,2 vezes 3 elevado a 7. E a regra vai servir para decimais, para números fracionários vai ser a mesma coisa. Repete a multiplicação, a única coisa que você vai adicionar é o expoente que está fora em cada fator dessa multiplicação que vocês têm aqui. Potência de uma divisão é da mesma maneira. O expoente que está aqui fora vai fazer parte do número que vai ficar no numerador e do que está no denominador. Tá? Então, para elevarmos uma divisão a um expoente qualquer, nós elevamos cada fator a esse mesmo expoente. Né? Você tira aí, ó, 5 terços elevado a 4, a mesma coisa que 5 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. E isso aí é só colocar o expoente em cada carinha desse aqui que vocês já responderam a questão, tá? Potência de uma potência já é diferente, tá bom? Potência de uma potência, vocês vão ter aí 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, 2 ao quadrado está elevado ao cubo, ou seja, isso vai se repetir 3 vezes. A gente viu que pela regra de multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes.
Mas para calcularmos a potência de uma potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes e só, tá? Quem está aqui fora vai ser 3 vezes 2, ou 2 vezes 3. Pronto, repito a base, faço 2 vezes 3 aí, deu 2 elevado a 6. Aqui, 4 elevado a 5, e aqui fora está ao cubo. Então, eu vou fazer 4, repito, e faço 5 vezes 3, que dá 15. Né? Bem simples, olha. Aqui, eu tenho 3, 2 e 5. Aí eu vou fazer 3 vezes 2, dá 6, 6 vezes 5, dá 30. Minha base é menos 1/2, eu repito, meu expoente é o próprio 30. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, porque 2, né, aqui, ó, 2 e o 5, não é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Tá? 2 elevado a 5 é outro número. Tá bom? Então, isso aqui não se calcula da mesma forma que esse. 1/3, aí eu tenho ao quadrado, que está elevado à quinta potência. É uma potência de potência, que pode ser escrita como 1/3 elevado a 10. Então, você percebe que 2 elevado a 5 não é a mesma coisa que 10, tá? E quando chega nesse caso aqui, você vai fazer 2 vezes 5, e não 2 elevado a 5. Então, 1/3, aí eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 5, representa uma potência de base 1/3, e expoente 2 elevado a 5. Ou seja, isso aqui, 1/3 elevado a 10, não existe nesse caso, tá? Não existe nesse caso. Então, nós temos o expoente inteiro negativo. Sempre que você tiver um expoente inteiro e ele for negativo, você vai ter o quê? Né? Como é que a gente resolve uma questão onde eu tenho um expoente negativo? Se vocês notarem nesse exemplo, a gente fez uma divisão, no final deu um número negativo, e quando a gente foi representar aqui, como ficava, teve um momento em que o 1 virou o numerador. E aqui eu tenho dois fatores embaixo, né? E aqui eu deixei de representar 5 elevado a menos 2, e ele passou a ser representado dessa forma, 1/5 ao quadrado. Comparando, né, esse cálculo com esse, a gente vai chegar a uma conclusão. De que sempre que eu tiver um expoente inteiro negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Como assim? Se a base, aqui é 5, tá? 5 elevado a menos 2. Minha base é a mesma coisa que isso aqui, ó, 5 sobre 1. Se eu for inverter a base, o 1 vem para cima, certo? E o 5 vem para baixo. Então, ao invés de 5 sobre 1, fica 1/5. E aí, o sinal do expoente, ele fica positivo. Tá? 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 4. Se a base é 4 sobre 1, então fica 1/4. Se eu tenho uma fração, o que é que vai acontecer? Eu inverto a fração. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então, menos 5/7 vira menos 7/5. E esse 3, que era negativo, ele fica positivo. Mas, professor, aqui você não colocou nenhum. Não preciso, tá? Porque 4, a gente viu que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Outros exemplos aqui, 2/3, né? Vira 3/2, e o menos 2 vira 2. Aí eu tenho 1,6 elevado a menos 1. Aí nessa parte vocês têm que ter cuidado. Se eu tenho
um número decimal. Eu vou ter que transformá-lo em fração para poder resolver essa questão. 1,6 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 16 sobre 10 elevado a menos 1. Então, para inverter isso, fica 10 sobre 16 elevado a 1, que eu posso representar tanto em forma de fração como na sua forma decimal. A radiciação, ela é uma operação que é inversa da potenciação. De que maneira? Se eu vou tirar a raiz de 16, eu sei que é igual a 4. Por quê? Porque quando eu faço uma potenciação de 4 ao quadrado, eu sei que é igual a 16. Se eu estou tirando uma raiz quadrada, quando na potenciação eu vou fazer o quadrado e o número, eu tenho que ter exatamente aquele mesmo número que eu extraí a raiz. Esse símbolo parecido com um V é chamado de radical. O 16, que está dentro dele, é o radicando. E 4 é chamado de raiz quadrada de 16, tá? Que é o nosso resultado ali. Tanto o radicando quanto a raiz quadrada, eles precisam ser números positivos, ou seja, eles não podem ser negativos. Apenas quadrados perfeitos têm uma raiz exata em números racionais. E isso em sala de aula a gente viu, tá? Porque nas lives que a gente tem, porque a gente tem aqui um número com vírgula. Vou botar aqui. Deixa eu pensar aqui. 1,69. Eu tenho que ver esse número sem a vírgula. 169. Tá? 169. Ele tem raiz quadrada? Se ele tiver raiz quadrada, então automaticamente esse número decimal aqui vai ter uma raiz quadrada também, tá? Se eu conseguir extrair a raiz quadrada de 169, então 1,69, que seria esse número escrito, né? A mesma coisa, só que com uma vírgula aqui, então ele também vai ter raiz. Então, a operação de radiciação, ela nem sempre é possível nos números racionais. Por quê? Porque exatamente, quando eu vou verificar isso, às vezes tem números que não existem uma raiz exata. Então, 1,5. Raiz de 1,5 não é um número racional, porque não existe um número racional que elevado ao quadrado seja igual a 1,5. Tá bom? Então, a gente tem que prestar sempre atenção. Isso aí. Raiz de menos 4 não é um número racional, pois não existe um número racional que elevado ao quadrado seja igual a menos 4. Porque sempre que eu elevar um número negativo ao quadrado, o que foi que a gente viu aqui? Ele fica positivo. Então, não existe raiz de número negativo. Outro exemplo é quando eu tenho raiz de 3 sétimos. Não é um número racional, por quê? Não existe um número racional que quando eu elevo ao quadrado seja igual a 3 sétimos, certo? Eu tenho uma raiz de 3, mas a raiz de 3 é considerado um número irracional. E eu tenho a raiz de 7, que também é considerado um número irracional. Então, isso aí não vai dar um número racional, porque ele não é exato, tá bom? Raiz de menos 1 sobre 16, a gente sabe que menos 1 sobre 16 já está negativo, não existe raiz de número negativo, tá bom? Bom, sempre que você vir um número negativo, não extrai a raiz, ou se ele não tiver uma raiz quadrada, também pode parar a questão, porque não tem como ele ter raiz. Preste atenção nessas dicas. Se houve alguma coisa no vídeo que você não entendeu, volta um pouquinho, reveja de novo, tá bom? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Essa semana provavelmente eu vou postar mais de um vídeo, porque
eu fiquei devendo a vocês vários vídeos, então essa semana provavelmente vai mais vídeos de conteúdo e próxima semana eu vou voltando com os vídeos de exercícios resolvidos, tá? Já para ajudar a dar um gás a vocês nas atividades do livro. Beleza? É isso aí. Um abraço a todos, estamos sempre juntos e até o próximo vídeo. Fui!